E aí galera, tudo bom? Eu sou o Lucas, professor de Química, e hoje a gente vai ter nossa segunda aula de Química. Se você lembrar, que eu sei que você lembra porque você é um bom aluno, nem te conheço, mas eu sei que você é um bom aluno. Se você lembrar da nossa última aula, a gente estudou a matéria. Só que a gente estudou a matéria sob um ponto de vista macroscópico, que era aquilo que a gente conseguia ver. Então a gente não aprofundou nossos estudos, na verdade a gente nem chegou a conversar sobre do que a matéria era feita, sobre as partículas que formavam a matéria. Por que a gente não falou disso? Porque isso é na aula de hoje. Então hoje a gente vai falar de atomística, ou seja, a gente vai falar sobre o átomo, que é justamente do que a matéria é feita. Aí você está se perguntando, então do que a matéria é feita, né? Você não é a única pessoa no mundo que pensou nisso um dia. Os primeiros a falarem nisso foram Leucipo e Demócrito. O Leucipo e o Demócrito, então, eles já pensavam sobre o que a matéria seria feita, do que a matéria seria feita. Eu não conheci o Leucipo e o Demócrito, acredito que você também não chegou a conhecer eles, gostaria de conhecê-los porque eu acredito que são pessoas boas, mas não conheci. Então, o Leucipo e o Demócrito, eles foram as primeiras pessoas a pensarem, a discutirem sobre o que seria feita, do que seria feita a matéria. E para eles, a matéria ela era formada por partículas muito pequenas. Tá? Então, ele deu o nome para essas partículas de átomo. O que significa átomo? Olha só, o A na frente da palavra é prefixo de negação, então é não. Tomos é parte, então não parte. O que significa não parte? Isso significa que a matéria seria formada por átomos, então os átomos seriam as menores partículas que formam a matéria. Ou seja, não daria para destruir um átomo. O átomo seria a menor partícula que forma a matéria. Menor do que o átomo não existiria. Tá? Hoje a gente sabe que existem partículas subatômicas, menores do que o átomo. Tá? Então o Leucipo e o Demócrito não estavam totalmente corretos nisso. Só que o nome continua esse. Então o nome, átomo. Tá? Menores partículas que formam matéria. Não partes, sem partes menores. Tá? Bom, mas o Leucipo e o Demócrito, assim, eles não tinham uma base científica, eles não chegaram a essa conclusão fazendo experimentos, pesquisa. Depois do Leucipo e o Demócrito, a gente teve, como você pode ver aí, o Aristóteles e o Empédocles. O Aristóteles e o Empédocles falam que não, o Leucipo e o Demócrito estão errados, não é bem assim. A matéria é formada pela combinação de 4 elementos, ar, água, terra e fogo. Tá? Seria a combinação desses 4 elementos que formaria a matéria. Depois disso, o Boyle falou que não, a teoria dos 4 elementos está errada. Até que o nosso querido amigo, tá? John Dalton, como está aqui na lousa e está também no slide, chegou ao seu primeiro modelo atômico. O que é um modelo atômico? O modelo atômico é o modo pelo qual a gente imagina que seja o átomo. Então, a gente vai estudar nessa primeira parte da aula os principais modelos atômicos, que seriam o modo que nós imaginamos que o átomo seja. E o primeiro atômico é o modelo atômico de Dalton, que é conhecido como modelo bola de bilhar. Por que bola de bilhar? Porque ele é redondo, né? Não teria outro motivo. Para o Dalton, o que é a matéria? Para o Dalton, a matéria ela é uma esfera, ela é formada por átomos. E como seriam esses átomos? Seriam esferas maciças, indestrutíveis. Beleza? Então, uma esfera maciça, indestrutível, tá? Isso seria o átomo. E para o Dalton, por exemplo, o elemento químico A, ele tem um átomo diferente do elemento químico B. Diferente em quê? Diferente em tamanho. Átomos diferentes possuem tamanhos diferentes. Tá? Esse seria o modelo atômico do Dalton, que é conhecido como bola de bilhar. Bom, ao longo da história foram desenvolvidos o que nós chamamos de tubos de raios catóticos, tá? Que foram desenvolvidos, por exemplo, pelos Crookes, tá? Que são os famosos tubos de Crookes. Então, o Thomson, que era um outro cientista, ele utilizou os tubos de raios catóticos para fazer os seus experimentos. E ele chegou à conclusão que não era bem assim que o átomo seria. Então o Thomson propôs o nosso segundo modelo atômico, que você pode ver aí, que é quem? O modelo atômico pudim de passas. Ele deu nome de comida, porque comida sempre é bom, né? Então olha só, o modelo atômico de Thomson seria assim. Pudim de passa, o que é isso? Se você olhar aqui, por que pudim de passa? Olha que sensacional. Isso daqui seria a massa do pudim, né? Eu acho que sim. Então, a massa do pudim ela teria carga positiva, enquanto que as passas do pudim teriam carga negativa. Então, as passas do pudim teriam carga negativa, tá? E essas cargas negativas são os elétrons. Então, já guarda aí, anota aí na parede, onde você quiser. Por mim, anotando tá ótimo.
Anota aí que o elétron, ele é a carga negativa. Não me vai nunca falar que o nêutron é carga negativa. Vamos chegar lá, tá? Mas não fala isso, tá? Então, os elétrons são as cargas negativas. Então, resumindo, como que é o modelo pudim de passas do Thomson? Ele seria, basicamente, uma massa positiva com passas, que seriam os elétrons negativos. Então, seria uma massa com várias cargas negativas inseridas nela. E assim a massa positiva e as cargas negativas se anulariam e o átomo seria neutro eletricamente. A gente vai voltar nesse conceito de eletricamente neutro daqui a pouquinho, tá? Mas não parou por aí. Um cara muito legal, que eu também não conheci, mas acredito que sim, que a história conta que ele foi legal, é o Rutherford. O que o Rutherford fez na vida? Muita coisa interessante. Uma delas foi trabalhar com o Thomson, tá? Ele conhecia o Thomson, trocavam mensagens pelo WhatsApp, então eles se conheciam. E o Rutherford, na verdade, o modelo de Thomson na época ele era muito bem aceito. Thomson ele teve muita credibilidade na época porque o modelo dele foi bem fundamentado. Tá? Ele teve uma fundamentação para fazer o modelo dele. E o Rutherford, como bom e velho amigo, falou, pô, vou fazer uma coisa para mostrar que Thomson está realmente certo. Isso não é uma fofoca, dizem que foi assim. Não falo que é fofoca, fofoca é uma palavra muito forte. Vamos falar aí conteúdo extracurricular, tá? Então olha só, o Thomson fez um experimento chamado espalhamento de partículas alfa ou dispersão de partículas alfa para mostrar que o modelo de Thomson realmente estava certo. E o que ele acabou fazendo? Mostrando que estava errado. Tá? Então cuidado com quem vocês acreditam na vida, que a gente acha que vai ajudar e depois não ajuda, né? Então o Rutherford ele fez um experimento para mostrar que o Thomson estava certo, mas acabou mostrando justamente o contrário. Ele mostrou que na verdade não é bem assim. Ele mostrou, o Rutherford, que existe um núcleo positivo, tá? E existe uma eletrosfera. O que seria essa eletrosfera? Seria a esfera dos elétrons. Seria uma região do átomo, uma região, digamos que vazia, tá? Onde estariam os elétrons. E os elétrons, logicamente, teriam carga negativa. Então, olha só a diferença. Para o Thomson, no pudim de passas, a gente teria quem? Massa positiva com cargas negativas inseridas. Já para o Rutherford, não. Ele queria mostrar isso, mas mostrou o contrário. A gente tem um núcleo positivo, uma região chamada de eletrosfera, que não é preenchida, não é uma massa compacta, e nessa eletrosfera, nessa região, digamos que vazia, estariam os elétrons, que estariam em movimento ali. Eles fariam uma movimentação nessa região. Bom, mas a história dos modelos atômicos ela não para por aí, tá? Então, o próximo modelo que a gente vai estudar é o modelo de Niels Bohr, tá? Então, olha só o que o Niels Bohr falava. O Niels Bohr falava que existe um núcleo que tem carga positiva e também existe uma eletrosfera. Ah, Lucas, mas isso o Rutherford falava. Sim, o Rutherford falava isso também. Porém, olha só a diferença. Para o Rutherford, a eletrosfera seria um espaço vazio com os elétrons em movimento. Por Bohr, não. A eletrosfera, para o Bohr, ela é organizada em camadas. Olha só aqui na lousa, que sensacional. A eletrosfera, ela está organizada, divididinha em camadas. E o elétron ele fica, digamos que preso nessas camadas. Ele fica localizado nessas camadas. Então essa é a diferença. Para o Rutherford, a eletrosfera é um espaço vazio, com elétrons. Para o Bohr, não. A eletrosfera ela é uma região em camadas onde estão os elétrons. Nossa, Lucas, mas é uma diferença tão sutil, tão pequenininha? Com certeza. Por isso que o modelo de Niels Bohr é chamado de modelo Rutherford-Bohr. Porque o que o Bohr fez foi aprimorar o modelo do Rutherford. Tá? Então, só para você marcar aí, então existiria um núcleo positivo e a eletrosfera seria toda essa região. Então, aqui a gente tem a eletrosfera. Tá? E isso daqui, essa voltinha, ou melhor, cada volta dessa seria uma camada da eletrosfera, porque a eletrosfera, por Bohr, está organizada em camadas. E aqui nós teríamos um elétron, por exemplo. Para por aí, Lucas, no modelo de Bohr, o que mais pode cair sobre o modelo de Bohr, o modelo Rutherford-Bohr? Pode cair uma coisa muito interessante, que geralmente é assunto muito recorrente em vestibular. O quê? Olha só, para o modelo de Bohr, de Rutherford-Bohr, quando a gente dá energia para o elétron, que energia, Lucas? Por exemplo, calor, luz. Quando a gente dá energia, a gente excita o elétron.
O que ele faz? O elétron, quando a gente dá energia, ele vai ser excitado e ele vai passar de uma camada mais interna para uma camada mais externa. Então, olha só, o elétron saiu de uma camada que estava mais interna, mais próxima ao núcleo, e foi para uma camada mais externa. Por quê? Porque eu dei energia, tá? Mas, veja bem, essa camada aqui não é a camada de origem do elétron. Um dia ele vai ter que retornar. Quando ele vai retornar? Quando ele perder essa energia. Então, ao retornar para a camada mais interna, ao retornar para a sua camada de origem, o elétron libera a energia que ganhou. E libera essa energia, por exemplo, na forma de luz. Então, olha só, sabe aqueles interruptores que brilham no escuro? Então, é justamente esse funcionamento. Durante o dia, ele recebe luz, luz, luz. O que o elétron está fazendo? Está se excitando e passando para os níveis mais externos. Quando esse elétron volta para o nível de origem, para a camada de origem, ele libera energia na forma de luz e a gente consegue enxergar os interruptores no escuro. O mesmo funcionamento para os fogos de artifício, a gente dá energia, o elétron salta para o nível mais externo. Quando esse elétron volta para a camada de origem, eles perdem energia na forma de luz e brilham, e fica aquela coisa linda que a gente vê. Os fogos de artifício possuem diferentes cores porque são diferentes elementos químicos e cada elemento químico libera uma cor diferente. Tá? Então, olha só. Vamos ver então sobre esse histórico dos modelos atômicos, como isso cai no vestibular. Então, olha só aí o exercício da FUVEST. Há exatos 100 anos, J.J. Thomson determinou pela primeira vez a relação entre massa e carga do elétron, o que pode ser considerado como a descoberta do elétron. É reconhecida como uma contribuição de Thomson ao modelo atômico. Então, olha só, vamos começar a ler as alternativas de baixo para cima. Nossa, Lucas, é algum método didático? Não, é porque a resposta está no começo mesmo. Então, vamos começar de baixo para cima, senão já acaba com a emoção do exercício. Então, olha só, letra E. O átomo possui um núcleo com carga positiva e uma eletrosfera? Por favor, né? Thomson nunca falou em eletrosfera. Thomson falava de comida, de pudim de passa, tá? Letra D. Os elétrons girarem em órbitas para? O elétron não gira, o elétron está preso na massa, que seria a massa do pudim. Então, está errada a D também. Letra C. Os elétrons ocuparem níveis discretos de energia. Ocupar um nível discreto de energia, o que é isso, Lucas? Ocupar um nível discreto de energia significa estar em uma camada. E camada é só o Bohr que fala. Tá? Vamos ver aí a letra B. A existência de partículas subatômicas? Vamos deixar essa aí por aí. Vamos esperar um pouquinho. Será que é essa? Nossa, que suspense, hein? Vamos deixar ela por aí. Letra A. O átomo ser invisível? Não, isso daí não está errado, né, gente? Ele é invisível mesmo. Isso todos falavam, que eram partículas invisíveis. A gente não consegue enxergar, porque é uma partícula subatômica. É uma partícula muito pequena para ser enxergada a olho nu. Isso os filósofos já falavam, né? Leucipo e Demócrito já falava disso. Então, olha só, a correta é a letra B, né? Você nem percebeu que é a letra B, faz de conta que você não tinha percebido, né? Porque eu pulei ela sem querer. Então, olha só, a existência de partículas subatômicas. O que é uma partícula subatômica? Uma partícula menor que o átomo. Não entendi, Lucas. Então, para você que não entendeu, olha só. Leucipo e Demócrito, o átomo ele era indivisível, não existia nada menor que o átomo. Tá? Aristóteles e Empédocles, 4 elementos, esquece. Dalton, o átomo ele é a menor partícula, então Dalton falava que era uma esfera. Agora o Thomson falou que nessa esfera existiam partículas menores, ou seja, partículas subatômicas, que eram os elétrons. Tá? Então a letra B é a resposta correta, eu imagino que você nem percebeu. Beleza?